Na família indiana, assim como na maioria das culturas, a chegada de um novo bebê é um motivo de celebração. Algumas famílias começam as cerimônias antes mesmo do nascimento do bebê, ainda na gravidez, e isso pode se estender até o primeiro, segundo ano do bebê. Rituais como raspar a cabeça do bebê ou fazer a sua nomeação somente alguns dias depois que ele nasce são alguns dos principais deles. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo que também diz respeito muito à minha realidade aqui, que são cerimônias e rituais que são feitos aí nos bebês. Primeiro eu já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, o like é muito importante para o engajamento do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, porque lá eu também compartilho conteúdo. E eu falei que esse vídeo diz muito respeito aí sobre a minha realidade. Para quem não sabe, a maioria deve saber, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Anica de 4 anos e tenho gêmeos aí que estão completando 6 meses, muito provavelmente no dia aí, num dos dias que eu estarei postando esse vídeo. Então, desse assunto tem muita coisa que eu já vivenciei. Como já falei em vídeos anteriores, muitas coisas, ou a grande maioria das coisas aqui na Índia, varia sim de região para região, de estado para estado. Então, os rituais, as cerimônias que eu vou citar, não são realizadas por todas as famílias, em todos os estados. Às vezes, dentro de um mesmo estado, onde muitas famílias fazem aquele tipo de ritual, vão existir famílias que optam por não fazer. E é claro, a gente vai falar sobre rituais de famílias hindus. Aqui na Índia, nem todos os indianos são hindus. Existe sim aí uma parcela de 20% que não segue o hinduísmo, mas como 80% segue, esse acaba sendo o maior tema do canal. A primeira cerimônia, o primeiro ritual, ele é realizado somente em 1 ou 2 estados aqui da Índia, mais para o sul, principalmente ali em Tamil Nadu. Esse ritual se chama Valaikapu. E a minha pronúncia nem sempre ela é a mais correta, então por isso que eu prefiro deixar aí o nome para vocês verem se vocês quiserem pesquisar. Essa cerimônia é chamada da cerimônia das pulseiras e ela é realizada sempre no 3º trimestre de gestação, entre o 7º e o 9º mês. Geralmente na primeira gravidez aí dessa mulher. Talvez a gente pudesse comparar essa cerimônia ao famoso chá de bebê que a gente faz aí no Brasil. E citei para vocês que isso não é comum por toda a Índia, é mais comum em 1 ou 2 estados. Porque os hindus, gente, eles não têm costume de fazer chás de bebê e eles não têm costume de presentear gestantes. E por que isso acontece? Porque hindus acreditam muito em mal olhado, em energias negativas. Então eles evitam presentear gestantes porque eles acreditam que isso não é auspicioso. Inclusive no último trimestre de gravidez, em muitos lugares, muitas famílias optam porque essa gestante evite até mesmo sair de casa. Porque eles acreditam que a barriga grande gera sim mal olhado, por isso eles evitam sim presentear. Acredito que devem ter famílias que até presentem, mas eu vou falar para vocês, não é comum. Eu, por exemplo, não recebi um único presente da família ou de amigos durante a gravidez dos gêmeos ou durante a gravidez da Anica. Mesmo porque da Anica eles já sabiam que era uma menina, porque eu passei metade do meu pré-natal, fiz em outro país, então eu sabia que era uma menina. Dos gêmeos a gente não sabia o sexo do bebê, então eles não presenteiam não porque eles não sabem se é um menino ou uma menina e quer dar uma cor específica, não é por isso. Até porque eles não têm problema com isso aqui, gente. Menino usa rosa, roxo, menina usa azul, eles não têm geralmente esse problema com cor, não. A questão deles realmente é evitar presentear para que aquilo não traga nenhuma má sorte pro bebê dentro da barriga. Então os presentes que eu ganhei da família e de amigos, eu ganhei somente depois que as crianças nasceram. E nessa cerimônia que a gente tá falando aí sobre a cerimônia das pulseiras, que eles fazem mais lá pro sul, eles vestem essa gestante com muitas pulseiras que façam muito barulho, né? Eles passam uma pasta de sândalo aí nos braços dela, decoram o cabelo dela com flores, porque eles acreditam que nesse último trimestre, e eu creio que isso já seja biologicamente comprovado, né? Que o bebê começa a ouvir sons, né? Muito mais facilidade de ouvir sons dentro do útero. Então eles acreditam que isso ative aí a capacidade do bebê de ouvir esses sons, o barulho das pulseiras muito forte. É também comum, gente, que algumas famílias, algumas mulheres optem por voltar para casa das suas mães nesse finzinho de gravidez.
Sempre deixando claro que não são todas as famílias, isso vai depender muito. As minhas cunhadas, as irmãs dele, elas não optaram por voltar para casa da mãe. Mas algumas mulheres optam por isso, geralmente na primeira gravidez. Ganhem seus bebês ali junto das suas mães e ainda fiquem aí no primeiro mês o resguardo inteiro aí na casa da sua mãe. E a segunda cerimônia, ela acontece aí já depois do nascimento e ela é chamada de Jatakarma. Algumas famílias optam por fazer essa cerimônia, ela é feita geralmente no primeiro dia que o bebê nasce ou no segundo dia, né? Eles colocam o bebezinho no colo do pai, ele sussurra o nome de um deus no ouvido do bebê, com o bebê já limpinho, muitas vezes não necessariamente que eles tenham dado banho no bebê, mas com o bebê limpo. Eles às vezes chamam também um sacerdote da família para fazer isso, eles cantam alguns trechos védicos, né? Tocam várias partes do bebê para que proteja esse bebê contra coisas ruins. Depois disso, a mãe e o bebê ainda são considerados o que eles chamam de impuros. Então eles optam por isolar essa mãe e esse bebê nos primeiros 10 dias. Aí tem somente contato com aquela pessoa que vai ajudar, né, essa mãe. Esses primeiros 10 dias são muito importantes aqui para eles. Eles evitam o máximo de contato possível, visita, todas essas coisas. O resguardo aqui não são só esses 10 dias, né? São os 40 dias mesmo assim, mas eles dão uma atenção especial aí nesses primeiros 10. Ainda falando durante o resguardo, acontece aí uma cerimônia que algumas famílias também optam por fazer e seria mais ou menos um ritual de limpeza da casa somente. Depois desses 10 dias, eles meio que fazem uma limpeza espiritual aí nessa casa. Depois viria uma das principais cerimônias que a gente chama de Namakaran. Ela acontece geralmente no 11º dia, no 12º. Algumas famílias optam por esperar um pouco mais, que é a famosa cerimônia de nomeação do bebê. Junto dessa cerimônia, algumas famílias optam também por fazer uma outra que se chama Totil, que é uma que eles colocam um cajal aí no bebezinho também, sempre depois dos 10 primeiros dias. Algumas famílias optam por consultar um astrólogo, fazer um mapa astral aí do bebê. Quando a gente entra nesse tema de astrologia védica, sempre falo para vocês que não é um tema que eu tenho muito conhecimento. Não tenho conhecimento nenhum, né? Eu só cito para vocês entenderem a importância da astrologia para os hindus. Eles fazem um mapa astral aí desse bebezinho, aí dependendo da posição dos planetas, dependendo da posição das estrelas, eles decidem o nome do bebê. Também desse mapa sai uma letra principal, que é a letra que eles vão usar no nome do bebê, a primeira letra. Mas nem todas as famílias fazem a nomeação dos bebês nesse critério, viu, gente? Algumas famílias homenageiam os deuses da família, né? Que eles falam que são os deuses que a família opta por fazer mais orações. Eles vestem o bebê com roupas novas, chamam parentes, chamam alguns amigos próximos e servem comes e bebes. Eles também presenteiam esse bebê com roupas, com dinheiro, às vezes com joias. Claro, vai depender da situação financeira também. E aí a gente entra numa outra cerimônia que somente algumas famílias realizam, tem muitas que nem têm conhecimento disso. Se chama Niskaraman, que é quando os pais levam o seu bebê ao templo pela primeira vez. Tradicionalmente, isso seria feito entre o 3º e o 4º mês do bebê. Algumas famílias optam por esperar um pouco mais ou até fazer antes. Em algumas escrituras sagradas, como o Yamasmri, está escrito que o bebê deve ver o sol somente no seu 3º mês e a lua no seu 4º mês. Todas essas cerimônias e rituais que eu citei até agora, a Anika e os gêmeos não fizeram nenhum desses, né? O nome da Anika eu decidi ainda na gravidez, eu já sabia que era uma menina e decidi ainda na gravidez. O dos gêmeos, do Arjun e do Anuj, são 2 meninos. Como eu não sabia se eram 2 meninos, 2 meninas, se eram um casal, eu escolhi 4 nomes. Então eu escolhi o nome de 2 meninos e escolhi o nome de 2 meninas. Quando eles nasceram, um dos nomes dos meninos que eu escolhi ficou, que foi o do Arjun. O Anuj, meu marido mudou no 2º dia que eles nasceram. O Anuj não se chamaria Anuj, ele se chamaria Aryan. Só que como eu já havia escolhido o nome da Anika, o nome do Arjun, eu tinha também escolhido as outras 2 possibilidades de nomes de meninas. Eu não relutei, né? Eu falei pro meu marido que não teria problema dele escolher um dos nomes. E agora a gente entra num ritual muito fofo, gente, que a Anika fez. Vou deixar foto pra vocês, tem lá no meu Instagram, vou caçar no meu Instagram e vou deixar aqui pra vocês.
que é o ritual que se chama prasana. Esse ritual é uma cerimônia onde o bebê come alimentos sólidos pela primeira vez. Ele é feito sempre a partir do 6º mês do bebê. A cerimônia pode ser feita em casa ou ela pode ser feita no templo mesmo. Eles oram pela deusa Lakshmi, que significa riqueza, prosperidade. Eles rezam pela saúde desse bebê e o pai do bebê, ele alimenta ele com um pouco de iogurte ou um pouco de arroz doce, o famoso kheer. Tem receita do kheer, desse arroz doce, aqui no canal, lá na playlist de receitas. Vou deixar aqui o card do vídeo para vocês verem qual que é o vídeo, se você quiser. Tem receita desse arroz doce e nesse vídeo tem outras receitas também. Entre famílias de classe média e classe média alta, famílias da elite, é comum que eles comprem um pratinho novo, uma colher nova, um copo novo, geralmente pequenininhos assim, feitos de prata. Aqui a Anica ganhou um pratinho, um copinho, não era de prata, gente, era decoradinho, bonitinho, não era de prata, mas ela ganhou tudo novo. É um ritual muito fofo, gente. Os meninos estão completando 6 meses agora e eu, inclusive, esses dias comentei com a minha sogra sobre esse ritual e ela falou pra gente esperar aí um pouquinho da metade, um pouco depois da metade de março, lá pro dia 20 ou um pouquinho mais. E os meninos são prematuros, né? Eles são 1 mês prematuros, então a idade cronológica deles é de 6 meses, mas a idade corrigida, que a gente fala, quando você é mãe de prematuro, você faz a idade cronológica e a idade corrigida, né? Então, a idade corrigida deles seria de 5 meses. Eu faço essa idade corrigida por causa dos marcos de desenvolvimento do bebê. Então, eu tenho uma noção aí de quando o bebê tem que estar rolando, né? Um período entre tal mês e tal mês, quando o bebê, né, começa a balbuciar, aí quando o bebê vai iniciar a introdução alimentar, então eu uso essa idade corrigida para isso. Pela idade corrigida, os meninos ainda não estão no momento de iniciar a introdução alimentar. Mas eu vou gravar para vocês. Se eu não conseguir postar aqui, gente, eu vou tentar postar aqui no canal. Mas se eu não conseguir postar, com certeza eu vou compartilhar lá no Instagram. Não muito tempo depois dessa cerimônia, é comum que se faça o mundan. É o ritual de raspar o cabelo do bebê. Ele geralmente é feito no primeiro ano do bebê, entre os 6 meses e 1 ano. Algumas famílias optam por esperar um pouco mais. A Anica fez ainda no primeiro ano dela. Eles fazem bebês meninos e bebês meninas, gente. E a Anica fez esse ritual também. Dos rituais todos que eu tô contando aqui pra vocês, ela fez 2, né? Ela fez o ritual dos alimentos sólidos, que eu mostrei, e fez esse ritual de raspar a cabeça. Eu não fui no dia que a Anica raspou a cabeça, eles levaram ela no templo, meu marido segurou ela. Ela não chorou, meu marido falou que ela ficou bem quietinha, que só no finzinho que ela começou a reclamar um pouco, então foi bem tranquilo pra ela, foi tudo feito com bastante cuidado. Nem sempre é feito com bastante cuidado, infelizmente, às vezes eles levam no templo, tá cheio, tem muita coisa pra fazer, eles simplesmente fazem logo pra terminar e às vezes o bebê acaba se debatendo bastante, reclamando bastante. O correto, né, é fazer de uma forma que você respeite o bebê. A gente tem o costume de furar as orelhinhas do bebê no Brasil assim que a bebezinha nasce, né? Então, não dá para estar julgando, né, outras culturas, quando na nossa a gente também faz algumas coisas. Essa cerimônia de raspar o cabelo, ela simboliza o desapego desse bebê a qualquer resquício de vidas passadas que ele tenha. Eles também acreditam que quando você raspa o cabelo da bebê, isso ajuda com que o cabelo cresça mais saudável e mais forte depois. E o bebê tradicionalmente senta no colo do pai ou no colo de algum tio, né? Rezam, oram aí pela saúde e pela vida longa do bebê. Lembrando que esse ato de raspar os cabelos, ele é comum entre os hindus até em outras situações, como em peregrinações, é comum que os hindus raspem o cabelo ou no falecimento de algum ente querido. Eu comentei com vocês sobre furar as orelhinhas dos bebês, que a gente faz no Brasil e em muitos outros países ocidentais. Aqui na Índia eles também fazem. Furar as orelhinhas das bebês, das meninas, é até que comum por aqui, né? Não são todas as famílias que fazem, a gente inclusive optou por não fazer. Esse ritual em hindi ele se chama Karnaveda. É comum que esse ritual aqui não seja realizado nas bebês tão pequenininhas. Eles esperam, às vezes, a criança fazer 2, 3 anos, até um pouco mais. Mas também algumas famílias optam por fazer junto com o mundan da menina, né? Quando a menina raspa o cabelinho, algumas famílias optam também por já estar furando a orelhinha dela. Eles acreditam que isso afaste o mal, né? Afaste o mal olhado aí dessas meninas. Eles também acreditam que essa parte seja muito importante aí
para acupuntura e que isso ajude futuramente a regular o ciclo menstrual dessa menina. A opinião de especialistas, tanto aqui na Índia como em muitos outros países, não é unânime sobre furar as orelhinhas das bebês aí tão pequenas. Então, se você segue essa tradição aí, que me assiste, né, você se certifique de que você faça isso sempre com muito cuidado e seguindo todos os protocolos de higiene. Ai, meu Deus! Gente, desfocou aqui, tá? Que eu dei um chute. Existem, às vezes, outros rituais que algumas famílias fazem, dependendo da região. Esses foram os principais que eu achei, o que também não significa que todas as famílias fazem eles todos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, aí o like é muito importante para o engajamento do vídeo. E se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, me segue lá no Instagram, que lá eu tô sempre compartilhando conteúdo também. Deixa aí nos comentários qual foi o ritual que você gostou mais, que você achou mais interessante. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, meu abraço e até a próxima.